Oi pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar nosso curso aqui de Filosofia da Ciência e o tópico que a gente vai debater hoje é Revolução Científica do século XVII, que danada é isso, né? E o que é esse assunto? Vamos ver o que está escrito aí embaixo, né? Origem da ciência moderna, né? Origem da ciência moderna. As causas históricas e filosóficas dessa ciência moderna, tá certo? Então, primeiro uma introdução, né? De onde vem a ciência? Será que o saber científico sempre existiu? Certamente, o ser humano já produzia conhecimentos empíricos desde os tempos mais primitivos e temos diversos exemplos de grandes inventores e grandes descobertas desde os tempos da antiguidade. Será então que a ciência, como a compreendemos hoje em dia, existiu desde o princípio da história humana? Será que o pessoal lá na antiguidade estava fazendo a mesma coisa que os cientistas fazem na idade moderna? É uma perspectiva possível, né? Mas vamos ver. A ciência que existe hoje surgiu devido a uma profunda mudança na concepção de mundo dos filósofos da Europa Ocidental no início da Idade Moderna. Então não é verdade que a ciência, como a gente entende a palavra ciência hoje, sempre existiu. Ela surgiu em um período histórico específico, tá certo? Continuando a leitura ali, vejamos algumas das causas históricas que ocasionaram esta transformação e as influências filosóficas mais importantes para a nova ciência que estava surgindo, tá certo? Então, causas históricas, né? A reintrodução das obras de Aristóteles na Europa Ocidental, século XIII. Como assim reintrodução, professor? As obras de Aristóteles, né, foram produzidas, obviamente, lá na Grécia, né? E por um tempo elas foram coletadas e preservadas, mas depois elas se perderam, né? As únicas cópias das obras de Aristóteles que sobreviveram foram as cópias feitas pelos filósofos árabes. Os filósofos árabes ali do século V, VI, fizeram cópias das obras aristotélicas do grego, né? E preservaram essas cópias melhores do que os filósofos cristãos na Europa. E aí no século XIII, as obras aristotélicas são reintroduzidas na Europa Ocidental a partir da contribuição do comércio com os árabes, né, tá certo? A partir do comércio com os árabes, essas obras são reintroduzidas na Europa no século XIII. E o que é que isso tem a ver com a Revolução Científica? A reintrodução das obras de Aristóteles na Europa no século XIII criou um novo interesse pelo estudo da natureza, tá certo? E aí os filósofos começaram a se dedicar muito mais a estudar a natureza por influência das ideias que Aristóteles tinha sobre a natureza, tá certo? Outra influência importante, outra causa histórica importante para a Revolução Científica do século XVII foi o renascimento artístico e cultural do século XIV. O renascimento começou com um movimento artístico de quebrar com a arte tradicional cristã, né, medieval cristã, que era a que prevalecia até o século XIV na Europa, enquanto que a arte tradicional cristã ela era tecnicamente mais limitada, utilizava-se menos assim o contorno, o contraste, né, da luz e da sombra, as figuras eram representadas paradas e não em movimento em geral, tá certo? A arte medieval cristã ela era mais simbólica do que detalhista, então uma figura que aparecia no quadro como sendo desenhada assim, maior do que as outras, não quer dizer que ele era maior de verdade, né? Quer dizer que ele era mais importante, então o autor da obra ia lá e desenhava aquele rei ou aquela figura importante da história, desenhava ele maior para dar um destaque maior na obra e era menos detalhista, enquanto que o renascimento artístico, inspirado por obras antigas, né, por influências artísticas dos antigos, começaram a procurar um detalhe maior na representação artística das figuras humanas e mais técnica, né, utilização mais de técnica de luz e de sombra, uma representação mais realista do organismo físico do ser humano, em vez de ser mais simplificada e simbólica, né, uma representação mais detalhada e realista, como eu falei, tá certo? E esse movimento, que começou como sendo um movimento artístico na Itália, também se tornou um movimento cultural de revalorização das ideias dos antigos que tinham sido deixadas de lado na tradição cristã medieval, tá certo? Outra influência importante para a Revolução Científica do século XVII, as grandes navegações e a descoberta das Américas, né, do Novo Mundo no século XV.
Vamos falar mais disso daqui a pouco, né? A Reforma Protestante do século XVI, que abalou a autoridade da Igreja Católica, né? A autoridade moral da Igreja Católica, né? Reforma Protestante. Não só a autoridade moral, né? Abalou também a autoridade que a Igreja Católica tinha como o grande árbitro, né, de todas as questões, inclusive as questões científicas, eram decididas pela Igreja Católica. E a partir da Reforma Protestante, essas decisões da Igreja Católica começaram a ser mais questionadas. Outra causa importante, a nova astronomia de Nicolau Copérnico, que defende o heliocentrismo contra o geocentrismo tradicional. Isso aí foi no século XVI, né? O geocentrismo tradicional, que é uma ideia que a Igreja Católica não inventou, ela vem aí dos antigos, tá certo? De Aristóteles, defendia o geocentrismo, Ptolomeu, né? É um autor antigo, defendia o geocentrismo, entre outros. É a ideia de que a Terra é o centro do universo, e o heliocentrismo é a ideia de que a Terra não é o centro do universo. Heliocentrismo significa que a Terra gira em torno do Sol. Se gira em torno do Sol, não é o centro do universo, tá certo? Então, essa ideia foi defendida assim, fortemente por Nicolau Copérnico, não foi o primeiro a defender, mas ali no século XVI ele escreveu um livro que só foi publicado póstumamente, porque ia contra o dogma da igreja, e provavelmente se ele tivesse publicado o livro dele antes de morrer, né, póstumamente significa isso, só publicou quando morrer, ele teria sido punido pela Igreja Católica, como por exemplo foi Giordano Bruno, outro astrônomo da época de Copérnico, que foi condenado a morrer na fogueira por defender que o universo era infinito. A concepção do universo da Igreja Católica oficial é que o universo era pequeno, era limitado, era como um prato com uma tampa em cima, tá certo? A tampa era o céu, o prato era a terra e as estrelas eram pontos luminosos que penduravam nessa tampa, né? E a astronomia de Giordano Bruno propunha um universo infinito, que não tinha fim, que era ilimitado. E aí só isso, né, coisa tão simples, já foi suficiente para Giordano Bruno ser condenado a morrer na fogueira. Então Copérnico só publicou o livro dele, que ele defende o heliocentrismo com base em modelos matemáticos, quando ele morreu. Quando ele morreu, publicaram por ele, tá certo? Que aí ele não podia ser mais morto na fogueira, né? Então, mais um astrônomo importante aí, né? Físico e astrônomo, né? A criação de uma física experimental e sua aplicação à astronomia com Galileu do século XVII. Aí sim, né? Galileu é a principal figura da revolução científica do século XVII, e a gente está chegando aí já na causa de por que a gente diz que foi no século XVII, né? Essa revolução científica. Então, há um debate aí que vocês devem estar percebendo, o debate entre os historiadores da ciência continuistas e os historiadores da ciência descontinuistas, né? Os descontinuistas, está aí o nome de alguns, né, historiadores da ciência descontinuistas, como Alexandre Coiré e Thomas Kuhn. Eles defendem que houve uma grande ruptura da ciência no século XVII, e a ciência do século XVII é completamente diferente da ciência que veio antes, enquanto que os historiadores da ciência continuistas, como esses que estão entre parênteses aí, né, Pierre Durand, Robert Westman e A.C. Crombie, eles defendem que na verdade é uma continuidade entre a ciência que já era produzida no final da Idade Medieval e aquela que passou a ser produzida na Idade Moderna. Então, os historiadores continuistas, eles defendem que os monges dos mosteiros lá do século XIII, né, século XIV, já estudavam uma ciência muito parecida com a ciência moderna. Eles dão exemplos lá de mosteiros na Inglaterra e na França que o pessoal fazia física experimental, de uma forma mais limitada do que a de Galileu, claro, mas já fazia alguma forma ali de física experimental. Então não haveria uma ruptura profunda entre a ciência medieval e a moderna, enquanto que os descontinuistas não defendem que a ciência moderna é radicalmente diferente. De qualquer maneira, apesar de ser um debate muito interessante, o debate acadêmico está vivo hoje em dia, né, entre os continuistas e os descontinuistas, esse debate continua. De qualquer maneira, é importante perceber que no século XVII houve uma grande mudança, tá certo? Apesar de todas as influências históricas aí que remontam ao século XIII, como a gente pode ver nesse slide, né, com a reintrodução das obras de Aristóteles na Europa Ocidental, século XIII, né, que levou esses monges a começarem a fazer física no século XIII, no século XIV, no Renascimento e tal. Tudo isso são causas históricas que vêm antes do século XVII. Apesar de tudo isso, o fato é que a ciência do século XVII é diferente. Tá certo? Diferente por causa dessas causas históricas e por causa de causas filosóficas também, que a gente vai ver no próximo slide. Influências filosóficas, né? Opa! Apareceu na ordem errada, né, o slide aí, mas vamos lá. Com estas inovações iniciadas no século XIII,
mas principalmente com a descoberta da América do final do século XV, que foi uma grande mudança na maneira de pensar o mundo, né? A autoridade de pensadores clássicos como Platão e Aristóteles passou a ser seriamente questionada. A autoridade da igreja também passou a ser seriamente questionada, tá certo? Os filósofos do final do século XVI e início do século XVII, Francis Bacon e René Descartes, se destacam por ter um claro projeto de busca por um novo método, né? Defendendo que o método dos antigos e medievais já não era suficiente para fornecer uma explicação deste novo mundo. Então, com a descoberta da América, toda a concepção de mundo passou a ser questionada, né? Há autores que dizem assim, que parece que está tudo de cabeça para baixo, a igreja perdendo a autoridade moral e a autoridade científica que tinha, né? Novo movimento artístico e cultural do Renascimento, filósofos procurando novo método, achando que o método de Platão e de Aristóteles já não era suficiente, que era necessário um método novo, né? Essa é a ideia de Bacon e Descartes. Bacon de um jeito, Descartes de outro, a gente vai ver isso, tá certo? Havia a sensação de que tudo que era tradicional e clássico deveria ser repensado, e os conhecimentos dos antigos e medievais deveriam ser reanalisados de uma maneira crítica, né? Então, é daí que surge essa ideia de que tudo que é velho é ruim e tudo que é novo é bom, tá certo? É desse movimento aí do século XVI e XVII, certo? Que buscava estabelecer um novo método para a ciência, porque o método antigo, obviamente, tinha errado, né? Os filósofos antigos não sabiam que tinha um continente novo lá, a América, para ser explorado, né? Não conseguiram compreender assim uma concepção heliocêntrica do universo, né? Os filósofos antigos e medievais eles davam sustentação para uma autoridade inquestionável da igreja, e assim por diante. E tudo isso estava caindo por terra no século XVI e XVII. É daí que dá essa impressão de uma revolução súbita, né? Que os historiadores descontinuístas privilegiam, né? Então, como é que é esse novo método de Descartes e Bacon? Descartes se voltou para a matemática em busca desse novo método, né? Descartes defende a ideia de que todas as ciências deveriam se inspirar no método da matemática, que era seguro, enquanto que das outras ciências antigas e medievais eram métodos inseguros, né? Que levavam ao erro. E essa ideia de buscar o novo método da matemática é uma ideia racionalista, enquanto que Bacon procurou introduzir a experimentação como fio condutor para alcançar novas respostas, e essa é uma solução empirista, tá certo? Então, assim, enquanto que Descartes se preocupou em encontrar modelos matemáticos com uma ciência nova, nesse novo método, Bacon se preocupou com a introdução de um método experimental. E quem estava certo na produção da nova ciência, Descartes ou Bacon? Os dois, tá certo? Os dois filósofos foram importantíssimos na produção dessa nova ciência que surge no século XVII. Então, influências racionalistas e empiristas, né? O que estava ocorrendo neste período histórico? Paradigmas e rupturas, né? É o nome do slide. O que estava ocorrendo nesse período histórico? Para falarmos sobre estas mudanças profundas de concepção de conhecimento científico, precisamos introduzir um outro conceito, o conceito de paradigma. Segundo Thomas Kuhn, um dos filósofos mais importantes nesta área da filosofia da ciência, um paradigma seria um conjunto de realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então está aí a referência, Thomas Kuhn, né? O nome do livro Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Quem quiser procurar está lá na página 13, é logo nisso o livro. Então, o que seria paradigma? Explicando melhor, né? O paradigma seria o ponto de vista padrão dos estudiosos de alguma área, seria melhor, tá certo? Estudiosos de alguma área, que orienta sua interpretação da realidade. Quando novos dados começam a ser reunidos que não se encaixam com este padrão, o paradigma tende a ruir e em seu lugar deve surgir algum padrão novo, um paradigma novo. Esta mudança de paradigma que a gente chama de uma quebra de paradigma. Então, se você pensar no que estava acontecendo com a ciência no século XVI e XVII, o que estava acontecendo era uma quebra de paradigma, tá certo? Novos dados estavam sendo descobertos que não se encaixavam com aquela visão de mundo tradicional, né? Não tinha esse encaixe. E se não se encaixava, era necessário quebrar o paradigma antigo e surgir um paradigma novo. Então, o próximo slide é esse, né? Ciência antiga versus ciência moderna. Nosso tema de hoje é precisamente a quebra de um paradigma, na passagem do paradigma da ciência antiga para a ciência moderna. Vejamos algumas características dessas concepções de ciência, né? Concepção antiga e moderna. Ciência antiga e ciência moderna, aí a apresentação, né? Primeiro, a ciência antiga ela era teocêntrica,
uma influência aí do período medieval, tá certo? Enquanto que a ciência moderna é antropocêntrica. O teocentrismo é julgar o conhecimento humano, a sociedade humana, a vida humana, a partir do conceito de Deus, né? Essa figura importantíssima aí para os filósofos medievais, com certeza, tá certo? Então Deus estaria no centro da sociedade, da vida humana e do conhecimento humano. Enquanto que a ciência moderna ela é antropocêntrica, a ideia que nasce aí, talvez com o renascimento artístico e cultural, né, de revalorizar o ser humano, porque os filósofos antigos eles valorizavam o ser humano, a razão humana, mas se perdeu um pouco por influência cultural da igreja no período medieval, tá certo? E aí na ciência moderna ela surge com essa ideia de revalorizar o ser humano, né? Uma volta a um antropocentrismo. Então a ciência antiga, uma parte dela era ensinada através da fé e da revelação. A revelação é o estudo do texto sagrado, né? Seria a palavra revelada de uma origem superior, divina. Enquanto que a ciência moderna, em vez de usar a fé e a revelação, se baseia na razão. Por isso que eu coloquei racionalismo, tá certo? A ideia de que a razão deve ser a maneira de descobrir a verdade e não a fé e a revelação. O que mais? Observação e contemplação. Os filósofos antigos e os medievais eles defendiam que a forma de conhecer o mundo natural era observando o mundo e contemplando, né, refletindo sobre o mundo, tentando encontrar uma resposta filosófica geral para as coisas como elas são, né, procurar a essência das coisas através da reflexão filosófica. Enquanto isso, a ciência moderna utiliza a observação e a experimentação. E o que é a experimentação? A experimentação é a ideia de que você repetir uma experiência várias vezes de maneira controlada, e se o resultado é sempre o mesmo, o resultado concordar, você vai ter descoberto a verdade. Então não é necessária a contemplação, não é necessária a reflexão filosófica, basta a experimentação. Essa é a ideia de Francis Bacon, tá certo? Outra coisa, a ciência antiga era uma ciência das qualidades, a ciência que tentava descrever o que as coisas são, enquanto que a ciência moderna é uma ciência das quantidades, né? Não descrever o que as coisas são, mas descrever as quantidades da realidade, a proporção das coisas, a relação matemática entre as coisas. Isso se faz através de um procedimento aí de matematização da natureza, procurar fórmulas matemáticas que descrevam a maneira como as coisas se comportam na natureza, né? Surge aí na ciência moderna, uma física das equações, né? Das equações matemáticas, usando gráficos matemáticos, vetores matemáticos, enquanto que a física dos antigos era uma física, né? Dos antigos era a física de estudar as qualidades essenciais da natureza, o que é que define as coisas como elas são. Enquanto que, a partir de Galileu, por exemplo, esse estudo das qualidades vai sendo deixado de lado e vai sendo substituído por um estudo das quantidades, as equações, tá certo? Característica número 5, uma separação entre a técnica e a teoria, e, no lado da ciência moderna, a união da técnica à teoria. Então, assim, para os antigos, você saber explicar alguma coisa não tinha nenhuma aplicação técnica direta dessa explicação. Você saber explicar o que era o metal, ou o que era o fogo, ou o que era a água, que eram as coisas que os filósofos da natureza estudavam no período antigo e medieval. Procurar explicações de teorias, né, teóricas, né, explicações teóricas, filosóficas para o que as coisas são, não tinham uma aplicação técnica direta. E as pessoas que estudavam a técnica, por exemplo, os ferreiros, os marceneiros, os construtores, os pedreiros, eles não tinham uma explicação teórica para por que a técnica deles funcionava, né? Então havia uma separação entre a técnica, que era a aplicação do conhecimento, e a teoria, que era a produção do conhecimento, mas havia essa separação, né? Um não conversava com o outro. Enquanto que a ciência moderna, ela utiliza a técnica na teoria e a teoria na técnica, né? A união dessas duas ideias. A teoria passa a ser utilizada para produzir uma técnica melhor e a técnica passa a ser utilizada para produzir uma teoria melhor, que também é uma ideia que Bacon defendia, tá certo? Então, a união de técnica e teoria. Então, essas são algumas características aí diferentes, né, desses dois paradigmas da ciência. Recapitulando, né, o que vimos nesta aula. A ciência moderna é distinta da ciência antiga e medieval devido ao seu novo método. Então, a diferenciação de método, tá certo? Por isso que, por exemplo, Arquimedes, que foi um grande gênio da Idade Antiga, não é um cientista moderno. Por quê? Porque ele não utilizava o método dessa nova ciência, tá certo? Da ciência moderna. Não utilizava o método da ciência moderna. Então, ele era um cientista antigo, fazia uma ciência diferente. A mudança de um modelo de ciência para outro deve ser entendido como uma quebra de paradigma,
passagem de um paradigma para outro, claro, tá certo? O que mais? Um paradigma é o que, professor? Um paradigma é um modelo de crenças que estabelece como um certo grupo compreende a realidade em um certo período histórico. Vocês podem anotar isso no caderno de vocês, tá certo? É uma definição resumida de paradigma, né? Simplificada, mas muito boa. E o que é o ponto principal da aula de hoje, né? O que ocasionou esta ruptura de paradigma foram mudanças sociais e culturais, Renascimento e a Reforma, grandes descobertas, como a descoberta da América, né, que mudou completamente a visão de mundo das pessoas, e o modelo heliocêntrico copernicano, que retirou a Terra do centro do universo, então uma mudança radical, né, uma descoberta científica radical. E influências filosóficas, né, a busca por um novo método de Descartes e Bacon, entre outros pensadores. Gostaria também de destacar Galileu, né? Galileu foi importantíssimo para o nascimento da nova ciência no século XVII, porque ele foi o primeiro a fazer física de uma maneira experimental e controlada, né? Com a bola que deslizava no plano inclinado, o estudo daquelas primeiras equações que a gente aprende aí na nosso curso de física no ensino médio, se deve às descobertas de Galileu, tá certo? Então Galileu ele utilizou todas essas ideias que vêm antes dele, todas essas influências, né? Influências culturais, descobertas científicas, influências filosóficas, para criar de fato, né, uma nova ciência no século XVII. Então aí fica o debate, né, se essa nova ciência ela é uma continuação da ciência medieval ou se é uma ruptura. As duas leituras são possíveis, né? Mas, de qualquer maneira, é importante entender que o século XVII é um ponto de inflexão, né? De mudança. Que essa nova ciência no século XVII ela não é mais a mesma ciência que era no século medieval. De alguma maneira ela mudou, tá certo? Então, pessoal, é isso. Fica aí um abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal. Até mais.